Aí para vocês que é técnico, pega uma fonte dessa capacitor estourado, simplesmente não vão só substituir ele não, que certamente vai estourar novamente. Existe um passo a passo aqui para fazer nessa fonte, que tem como você eliminar esse problema aqui de uma vez por todas de estar estourando o capacitor. O que acontece? A fonte está ligada aqui na rede, você vai medir aqui, está 220, aqui a saída é 300 volts. O que acontece? Ventiladorzinho girando, legal. Se por acaso esse ventilador parar, ou se a bateria ficar totalmente carregada, o que vai acontecer com a fonte? Se não vai ter mais consumo, não vai ter mais consumo na saída, certamente a tensão aqui, ó, vai sobrar. E quando a tensão sobra a mais do que um componente suporta, a tendência dele é estourar. Foi o caso aqui. Preste atenção, pessoal. Sem o SG, sem o drive, lâmpada série. Olha aí. Eu vou até desligar para não subir mais. Tá vendo aí? Tá subindo aí, ó. 300. Se eu deixar aqui, estoura novamente. Aí você diz, não, mas tá faltando isso aí, a fonte não tá funcionando. Essa parte primária não tem que depender da parte secundária para estabilizar, não. A entrada da rede não tem nada a ver em estabilizar só se tiver consumo, não. Nada a ver. Aí se sua bateria for pequenininha, se você quiser simplesmente manter a fonte ligada, só ligada, sem estar consumindo. Vou ligar ela, ó. Ó, tá ligado. Olha lá, 300. Aí, ó, desliguei, quase 400 volts. Se deixar, chega a 500, aí estoura. Foi o caso aqui. Sem o ICI aqui que faz o PWM. Mas esse PWM aqui é para gerar tensão aqui pro secundário do transformador. E não controlar primário. De certa forma controla um pouco, porque se o SG estiver no lugar, o drive estiver no lugar, vai ter consumo, né? Na saída vai estar o display, vai estar o cooler, então certamente vai ter consumo, né? Vai diminuir, mesmo assim não deixa de estourar, porque estava tudo normal. E o capacitor estourou, vou ligar novamente, ó. Ó. Sobe de novo, vai. 300, 400, vou deixar mais um pouquinho. Vocês viram aí? Se eu deixar, chega a 500 volts, 500 e pouco, rapidinho. E como é que faz para resolver isso aqui? Simplesmente adicionando um capacitor poliéster. Nada além desse capacitor, nada. Primário, 212, 297. Aí dá tempo de você medir todas as tensões sem estourar nada. 34 volts no Zener. A saída do regulador, 14,85. Todas as tensões reguladas. Agora, quando eu tirar o capacitor, o que vai acontecer? Tá vendo? Se eu deixar aqui, estoura os capacitores. Entendeu? Olha como ela consegue estabilizar. Baixa mesmo. Vai ficar lá no 297 por essa média aí. Tá vendo aí? Estabilizou direitinho. Ó. Tirar o capacitor, sobe. Ó. Tá vendo? Vou até desligar da rede aqui, ou então soldar aqui. Olha aí. Como ele fica certinho, certinho. Tá vendo como estabiliza? Porque o pessoal na fábrica não faz logo isso aqui. Que dá certo, que funciona, porque não fazem todas, né? Vamos ligar. Com isso aí no lugar. 212. 291. Saída do regulador. Entrada do regulador. Saída da fonte. Vamos desligar isso aqui, ó. Desliguei. 212 volts alternada, 60 Hz. Presta atenção. Eu vou desligar o cooler e vou ligar o fio aqui, ó. Estou isolado aqui, não leva o choque. Desligou o cooler, ó, a tensão sobe. Botou o cooler, a tensão cai. Tirou, sobe. Botou, baixa. Tanto faz ter consumo como não. Se eu tirar o consumo, né? Deixar mesmo aí é ligeiro para chegar a 500 volts. Eu estou deixando só até 400 porque a tensão máxima o capacitor suporta, mas ela ultrapassa aqui. Qualquer fonte aí que você pegar aí do mercado, se você desligar os coolers, ou se os coolers queimar, com o passar do tempo eles queimam, mesmo cria crosta, né, e termina queimando. Se eles queimar o cooler, a fonte queima também. Faz isso aqui, ó. Os capacitorzinhos estouram. V220 e aqui são os capacitores, aonde é para colocar para a fonte estabilizar o primário.
Aqui você tem a ponta retificadora. E aqui você tem o capacitor. Esse ponto aqui, ó, center tape. Aqui é negativo, positivo. Aqui, alguns chamam de terra. Ok. Que seja terra. Só sei que é 0 volts, ok? E esse aqui, 150 volts. E 150 volts. Negativo e positivo. Ó. Ponto negativo aqui, ó. E o ponto positivo. Certo? Negativo, positivo e terra. Então, você vai pegar esse ponto aqui e vai botar para esse capacitor aqui, ó. Já sabe onde é, né? Center tape. Um lado vai para o center tape e o outro lado vai para onde? Para o AC, ó. Certo? Simplesmente para a linha 220. Aí você vai e liga um lado do capacitor, que era onde estava o fio, e o outro lado, lá para o AC. Por isso que eu estava soldando aqui, ó, na rede, ó. Direto no fiozinho marrom aqui, tá vendo? E desse lado eu posso colocar? Não, se eu colocar desse lado a tensão vai subir. Como é que eu vou saber qual é o lado que eu tenho que colocar? Se eu botar desse lado a tensão vai subir. Se eu botar desse lado a tensão vai descer, vai estabilizar. E aqui vai subir. Você verifica pelo capacitor de partida. Tem um capacitor de partida aqui, ó. Todas elas têm um capacitor de partida que faz a tensãozinha aqui. Retifica e faz a tensãozinha que vem para o regulador. Capacitor de partida tem um ponto dele que é para a rede aqui, ó, 220. Então, se o capacitor estiver ligado desse lado, você vai soldar esse fio aqui, você vai soldar do outro lado. Capacitor de partida, se ele estiver nesse ponto aqui, certo? Aqui vem para um diodozinho. Não tem nada a ver com esse circuito não, porque esse circuito não precisa você mexer em nada. Só para você entender. Se esse capacitor de partida estiver ligado nesse ponto, então você vai ligar esse capacitor aqui para o center tape, para esse ponto. Se esse capacitor aqui, ó, estiver ligado para o ponto de cá, então você vai ligar do outro lado e vice-versa. Você sempre vai ligar o capacitor oposto ao de partida. Se o de partida está nesse aqui, então você bota o capacitor aqui. Se o de partida estiver desse lado, você vai botar o capacitor desse lado. Agora o center tape sempre vai ser o mesmo, né? Pegar o center tape ou para cá ou para cá. Se você botar para cá, nessa fonte aí, vai subir a tensão. Se eu botar para cá, vai estabilizar. E quando é que eu boto para cá? Se esse capacitor de partida estiver desse lado. Pronto, só isso, não tem segredo. É só botar o capacitor poliéster aqui, ó. E qual a capacitância dele? A capacitância desse capacitor aqui é exatamente a mesma do capacitor de partida. A mesma capacitância do capacitor que você vai usar aqui, a mesma capacitância do capacitor de partida. Valeu aí, deixa aquele likezão, quem gostou do vídeo. Certo? E é isso aí. E até o próximo vídeo. Valeu!